amigos, estamos no ar com mais um episódio do programa Descomplicando a Lição. Esse é o episódio número 3 do ano de 2025, o primeiro trimestre desse ano. Nós estamos avançando nas lições desse trimestre que estão baseadas no amor e na justiça de Deus. Que tema importante! Quero pedir aos professores da Escola Sabatina e aos alunos que nos prestigiam com a sua audiência, e não esqueçam de apertar no like para que esse programa fique visível imediatamente para as pessoas que acessam a plataforma do YouTube. O seu like não é só um exercício de apertar, é o seu trabalho missionário para que pessoas possam ter contato com a palavra de Deus. Portanto, não deixe de nos prestigiar com essa ação. Professores da Escola Sabatina, nós estamos na terceira lição, estamos avançando na lógica que o autor da lição, o pastor Peckinham, está trazendo. Na primeira lição, nós estudamos sobre o amor de Deus, que é um amor incondicional, ou seja, ele não depende de relações de causa e efeito. Na segunda lição, nós estudamos sobre o amor de Deus e a aliança que ele faz conosco. Uma lição linda, maravilhosa. E agora, nessa terceira lição, o assunto é específico. Nossa reação agradando a Deus. Vamos tentar ver se entendemos como o ser humano pode corresponder ao amor tão grande de Deus. Na verdade, nós estamos falando aqui do sistema de Deus, não é? Como que nós podemos nos posicionar nesse sistema sendo peças atuantes e não apenas espectadores. E a lição dessa semana se propõe a isso. Então vamos ver como é que o autor organizou para que nós entendamos esse assunto, a nossa reação como peças importantes no sistema de Deus. O verso para memorizar está aqui. Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Esse é um trecho do profeta Sofonias, que é outro profeta que a gente não lê muito, não é verdade? Mas deveríamos ler. Esses profetas são muito importantes, senão eles não estariam no cânon bíblico. Agora, vejam a figura que está aqui, ilustrando a nossa lição dessa semana. Como que nós podemos agradar a Deus? Entregando a Deus o nosso coração. Nós vamos ter que entender o amor de Deus que está demonstrado na sua forma mais alta, mais explicativa, na cruz, no sacrifício de Jesus. Ali é que está todo o amor e a justiça de Deus. Esse é um assunto que Ellen White diz que nós temos que estudar, o sacrifício de Jesus. E uma vez entendido isso, nós vamos entregar o nosso coração a Ele. E é dessa forma que nós vamos agradar a Deus. E vamos ver como é que eu posso fazer isto de forma inteligente, olhando a lição dessa semana. A premissa de onde nós vamos partir, ou seja, a nossa decolagem, né, do voo dessa semana, é a seguinte: nosso Deus amoroso se alegra e sente prazer em desenvolver um relacionamento de amor com suas criaturas. Para o Senhor, cada pessoa é preciosa e de grande valor e dignidade incalculável. Isso está tarjado para que a gente não esqueça. Na lição passada, nós já estudamos sobre o valor humano. Agora, isso está sendo recalcado aqui. Por essa razão, porque nós temos um valor incalculável,
ele se agrada em ter prazer e tem prazer em seus filhos e filhas quando eles se arrependem e o buscam. Aqui está a premissa, o ponto inicial de raciocínio, ou nosso ponto de inflexão, para que nós entendamos como nós vamos, dentro do sistema de Deus, agir proativamente, sendo peças de integração inteligente em todo esse sistema. Essa frase que está aqui, que nós acabamos de ler, é uma frase do próprio autor da lição, John Peckham. Tenho o privilégio de ler uma lição muito bem escrita e recomendo aos professores que não façam uma leitura superficial, que entrem em pormenores da lição, usem as ferramentas que estão aí. Além da Bíblia, que é a base de todo o raciocínio, usem os comentários bíblicos. O comentário bíblico adventista é riquíssimo, mas tem toda a literatura que, nos comentários de Ellen White, estimo que os professores tenham comprado esta lição com os comentários, tem uma literatura riquíssima que precisa ser consultada ali. Então vamos entrar na lógica do estudo dessa semana, desenvolvendo o relacionamento de amor entre Deus e suas criaturas. Então, aqui, como o título da lição é Como eu posso agradar a Deus, é claro que para agradar a Deus eu preciso desenvolver um relacionamento de amor entre mim e Deus. E para que isso ocorra, eu preciso entender o prazer de Deus em suas criaturas, que mostra o quanto somos valiosos para Ele. Ou seja, se eu entendo que eu sou valioso para Deus, nossa, esse é um ponto de partida importante, para que eu possa trabalhar no sentido de agradá-lo também. O prazer de Deus é a razão da alegria e louvores humanos. Ou seja, se eu compreendo que Deus tem prazer em mim, é claro que eu reajo com louvor. É claro que eu reajo com satisfação. É a relação que há entre pai e filho, né? O pai trabalha e faz tudo que é possível para que o filho se desenvolva. À medida em que o filho se desenvolve e ele próprio nota que o pai tem interesse nele, o desenvolvimento desse filho é uma nota de louvor ao pai. Então essa é a razão porque, quando nós sabemos que Deus tem um conceito muito alto nosso, nós vamos louvá-lo. Então nós precisamos de Cristo para agradar a Deus, ou seja, não é qualquer coisa que eu possa apresentar a Deus. Eu preciso de um modelo e esse modelo é Cristo. Não é à toa que a lição dessa semana começa com aquela ilustração da cruz. Então é ali, naquele modelo, que nós vamos nos embasar, vamos mirar para poder agir como pessoas que querem agradar a Deus. Então vamos entrar no assunto da lição. Aqui está o auxiliar do professor, que tem esses assuntos, são 3 assuntos, conforme nós vimos na lógica, e vamos aqui tentar dissecar esses 3 assuntos. O prazer de Deus em suas criaturas mostra o quanto somos valiosos aos seus olhos. Esse é o primeiro assunto. O autor da lição usa parábolas que o próprio Cristo contou para que nós entendamos como Deus nos enxerga e nos valoriza. E são 3 parábolas importantes que mostram como o céu nos valoriza. A primeira parábola é a parábola do bom pastor. Essas parábolas estão em Lucas capítulo 15. São 3 parábolas didáticas para que nós entendamos como Deus nos valoriza. O bom pastor, que vai ansiosamente procurar a ovelha perdida. Veja, o valor de um homem é tão alto para o céu que Jesus conta uma parábola de uma única ovelha, eram 100 ovelhas, 99 ovelhas estavam bem, uma se transviou, e ele vai
em busca dessa única. Vejam o valor que tem uma pessoa. Não é uma coisa qualquer. Ao longo da lição, nós vamos entender um pouco desse valor. Por que Deus atribui tanto valor ao homem? Então, ele vai ansiosamente atrás da ovelha, a única ovelha que se perdeu, até encontrá-la. E volta com ela sobre os seus ombros. Ele não volta tocando com um chicote. Não é essa a atitude de Deus. Volta com a ovelha no ombro. Há uma noção, né, que vem sobre os pastores de ovelhas lá no Oriente. Os livros contam o seguinte: quando uma ovelha é muito danadinha, ovelhas podem fazer traquinagens também. Quando uma tem muita energia e foge do padrão do comportamento, e às vezes sai do rebanho, que as ovelhas elas costumam sempre estar juntas. Mas se sai, o pastor geralmente usa um cajado que traz a ovelha de volta, e se ela continua rebelde, ele quebra a perna da ovelha, coloca a ovelha no ombro, a ovelha fica sentindo 30 dias o cheiro do pastor, e quando a perna sara, ela volta para o chão, mas ela nunca mais sai por causa do cheiro do pastor. Essa é uma história que acontece de fato lá no Oriente, em pastoreios de rebanhos de ovelhas. Nós aqui não temos isso aqui no Brasil. Não conhecemos esse comportamento desses animais. Mas aqui está muito claramente evidenciado, e por causa desta parábola nós podemos perceber a grande alegria do pastor e podemos perceber que a ovelha também era muito valiosa, muito preciosa. Portanto, ele não poderia perdê-la. A segunda parábola é a parábola da mulher, que dentro da própria casa perde uma moeda, uma dracma. A dracma era uma moeda que significava um dia de trabalho. E ela perde uma dracma dentro de casa, sugerindo que tinha um valor significativo para ela aquilo. Era um dia de trabalho. Então, com imenso prazer, ela convida as amigas para se alegrarem com ela, porque ela encontra essa dracma que ela havia perdido dentro da sua própria casa. E a terceira parábola que Jesus conta e que é significativíssima é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo não apenas se perde, nós conhecemos muito bem essa parábola, ele não só se perde, mas ele também não percebe as consequências de suas tolas decisões. Esta é uma parábola que mostra como Deus teve um critério muito grande ao criar o homem. Eu imagino que uma família que onde nasce uma criança e ela é educada e com todo o esmero, e no meio do caminho essa criança se perde por decisões tolas, imagino como isso é um sofrimento para a família. Então imaginem a humanidade sendo criada por um propósito que nós vamos analisar em seguida, perdida, longe desse propósito, o sofrimento do pai. E nessa parábola, Jesus consegue transmitir um pouco dessa inquietação de Deus. Mas o filho pródigo cai em si, concluindo que havia perdido dignidade e valor devido às suas escolhas. Essa parábola ela analisa a nossa liberdade e analisa os resultados de escolhas mal elaboradas. Mas analisa também o amor de Deus e analisa também a possibilidade de nós voltarmos enquanto há tempo. E nesse caso, o pai, quando vê o filho voltando, ele vai correndo, abraça o filho e beija,
que são expressões de bondade, mas não são as únicas expressões de bondade do Pai. Ele faz muito mais. O Pai destaca a dignidade do filho. Ele manda buscar roupa, coloca no filho um anel, coloca sandálias novas e promove uma gigantesca celebração. Essa parábola nos dá uma dimensão de qual é o real valor de uma pessoa. Não é uma historinha qualquer essa. Eu sugiro que os professores tentem entender um pouco mais sobre essa história, porque aqui está dito para nós qual é o valor de uma pessoa. O que está em tarja aqui nessa tela, as parábolas contadas por Jesus em Lucas 15 ensinam que o prazer de Deus pela salvação de seus filhos mostra o valor deles aos seus olhos. Nós, que somos parte da humanidade, não temos uma noção do nosso tamanho, do nosso significado. Nós não temos isso, porque é preciso ter um olhar muito maior do que o olhar apenas nesse mundo. E as circunstâncias nesse mundo mudaram do ponto de vista moral de tal ordem que o ser humano ficou sem valor por causa do egoísmo. O egoísmo traz a noção de que o ser humano é um concorrente e, nesse sentido, o valor dele desaparece. Então, vamos ver como a Bíblia nos explica o valor de uma pessoa. Nessa segunda lâmina, nós vamos ver o autor da lição tentando nos ensinar qual é o valor de uma pessoa aos olhos de Deus, que vai muito além do que nós podemos imaginar. Então, vamos ver aqui esses itens que estão aqui, um por um, para que nós entendamos um pouco desse valor. Primeiro, somos para Deus mais valiosos do que podemos imaginar. Isso significa que todas as criações de Deus, aliás, que de todas as criações de Deus, os humanos foram dotados de características divinas. Nós não somos fisicamente parecidos com Deus, mas nós somos parecidos em termos de capacidades intelectuais, capacidades emocionais e capacidades espirituais. Vejam bem, fisicamente nós não somos parecidos com Deus. Embora Deus tenha cabeça, né? A Bíblia descreve, ele tem cabeça, tem cabelo, ele tem mão, ele tem pé. Somos parecidos, mas fisicamente somos diferentes de Deus. No entanto, em termos de capacidades intelectuais, em termos de capacidades emocionais, em termos de capacidades espirituais, nós somos feitos à semelhança dele. Isso quer dizer que, como Deus, nós temos capacidade de amar, criar, pensar, fazer escolhas livres. Prestem bem atenção nisso. Esse status, amar, criar, pensar e fazer escolhas livres, é um status especial que nos coloca numa posição única em relação a todas as outras criaturas. Lendo essa informação, eu me dei conta de que certamente os outros seres criados, que são seres inteligentes, são muito diferentes de nós. Muito diferentes. Deus confiou aos seres humanos a responsabilidade de cuidar e governar a criação. Isso está em Gênesis capítulo 1, verso 28. Essa tarefa mostra que Deus nos entregou a gestão do mundo. Participamos do plano de Deus, refletindo o seu amor e justiça sobre tudo que foi criado. Aqui está uma sequência de raciocínios, meus caros, que precisa ser olhada com muita atenção.
Nós fomos criados com capacidades intelectuais, emocionais, espirituais próximas de Deus. Nós temos um status especial em relação a toda a criação, a todos os outros seres inteligentes, e Deus nos confiou, além de tudo, o governo desse mundo. No sentido de que, ao participarmos desse governo, nós estaremos refletindo o amor de Deus e a justiça dele sobre tudo que foi criado. Então, isso, membros da Igreja Adventista precisam entender isso. A questão aqui é muito mais séria do que a gente pode imaginar. O ser humano foi criado de uma forma muito especial, entendam isso, para que ele pudesse governar esse planeta, que, conforme nós já vimos na lição passada, teve uma criação específica e objetiva para que pudesse demonstrar para todo o universo o amor de Deus, ou o sistema de Deus. Vejam bem isso, meus caros. Nós estamos aqui tratando de um assunto que é o objetivo de Deus ao criar a humanidade. Não é simplesmente mais uma quantidade de pessoas, de seres inteligentes que estão aí. O objetivo era que o mundo criado por Deus pudesse ser o ponto através do qual todo o universo entendesse o amor de Deus. E ao entregar ao homem o governo desse mundo, Deus esperava que os homens, a humanidade, pudessem, ao governar o planeta, consolidar todo o sistema de Deus. Vou abrir aqui um parênteses, porque lá no Gênesis está escrito uma frase: crescei e multiplicai. Geralmente as pessoas traduzem isso como sendo reprodução humana. É claro que está embutido isso, mas a ideia é que, na medida em que a humanidade fosse progredindo, a capacidade de governar o planeta, na medida que fossem colonizando a Terra, o uso da justiça de Deus e do sistema de Deus iria sendo implantado em todos os momentos. Eu vou ler aqui o restante do texto que está aqui, porque vai explicar um pouco disso que eu estou tentando falar agora. Venham comigo aqui, olha. Deus tem usado a humanidade para revelar seu caráter e responder às acusações de injustiça feitas pelo pecado. Esse é o nosso papel. E mais, os seres humanos, quando redimidos e transformados, revelam aspectos do caráter de Deus que são fundamentais para que o universo compreenda a natureza do governo divino. Olha qual é o papel extremamente relevante da criação de Deus intencional e objetiva para que o universo pudesse compreender o amor de Deus. Eu vou ler de novo isso aqui. Os seres humanos, quando redimidos e transformados, revelam aspectos do caráter de Deus que são fundamentais para que o universo compreenda a natureza do governo divino. Então é aqui no planeta, apesar do pecado aqui, mas a Igreja de Deus existe para que o universo entenda o governo de Deus. Vejam que responsabilidade é. Não dá para brincar com esse negócio. Não dá para fazer das igrejas qualquer coisa. Não dá para ser só aquele programa divertido que acontece lá. Nós somos, na verdade, uma embaixada do governo de Deus para o universo. Os embaixadores são as pessoas que cuidam dos interesses dos governos nos diversos países onde há uma embaixada. E nós somos a embaixada que mostra para o universo como o governo de Deus acontece e qual é a dinâmica toda de atuação desse governo. Aqui mais abaixo, olha, ao salvar a humanidade, Deus demonstra que seu amor e sua justiça são maiores que o poder do pecado. Isso vindica o seu caráter perante o universo, mostrando que ele é capaz de restaurar mesmo os que foram corrompidos pela rebelião. Ou seja, esse é o papel da igreja, vejam bem. E, finalmente, a vida e sacrifício de Jesus
foram o maior ato de amor e justiça que o universo já presenciou. A encarnação reforça o papel humano perdido e sua função essencial na vindicação do seu governo. Esse último item aqui está explicando o que aconteceu. Embora Deus tenha criado a humanidade com esse propósito, o pecado deslustra isso. Mas veio Jesus, que era o segundo Adão. Ele encarnou como homem, com as mesmas condições humanas, mas puro, não aderindo a qualquer possibilidade do sistema que está aqui agora, que é o sistema do pecado. E nessa condição de não ter aderido ao sistema do pecado, ele adere completamente ao sistema de Deus. E como homem, ele faz o papel que a humanidade deveria ter feito a partir dos nossos pais, Adão e Eva. É Jesus quem faz isso. Quero que isso fique muito claro. Ele é a humanidade tal qual foi pensada, tal qual era para ser. E por causa disso, ele é o nosso exemplo. E como igreja, nós temos que copiá-lo para poder cumprir o papel que é designado à humanidade, que é mostrar a eficiência do governo de Deus e a sua fidelidade perante o universo. Ou seja, a justiça de Deus precisa se demonstrar através da igreja. Essa é a nossa missão. Uma lição muito importante, meus irmãos. Venham comigo aqui no restante. Segundo assunto, o prazer de Deus e a razão da alegria e louvor da humanidade. Se nós compreendemos qual é o objetivo da nossa existência, nós vamos agora reagir diante de Deus em alegria, porque Ele nos deu um papel muito importante, não é verdade? Professores, diante da sua classe, tente explicar isso tudo que nós estamos falando, de forma que eles acabem os momentos da lição compreendendo o seu papel como igreja. Eu volto a dizer, a igreja não é só aquele programa que acontece lá, tem programa dos desbravadores, programa das Ministério das Mulheres, programas de não sei mais o quê. É muito mais que isso. A igreja é a embaixada do reino de Deus. Ali precisa ser um centro cognitivo importante, onde as pessoas vão entender a sua posição e vão se posicionar nesse ambiente do grande conflito de forma inteligente. Essa é a questão que está aqui. Então, vamos entender o prazer de Deus e a reação humana lendo dois textos. Um que está no Velho Testamento, no profeta Sofonias, no capítulo 3 e o verso 17. Eu costumo brincar com as pessoas que estão... Eu tenho um grupo que estuda a Bíblia comigo. E nós estudamos juntos já faz alguns anos. E eu sempre digo, olha, tem alguns livros na Bíblia que a Bíblia precisa ser muito boa para a gente achar esse livro. Um deles é Sofonias. O que eu estou dizendo? Às vezes as pessoas não acham esses livros, porque não estão acostumadas a folhear a Bíblia, né? Então eu costumo brincar, olha, de Bíblia boa mesmo tem Sofonias. E tem alguns livros que são difíceis de achar. Naum, procurem um livro de Naum, se é fácil de achar. Porque a gente não está acostumado com esses profetas, precisamos lê-los mais. Então, Sofonias, no capítulo 3, o verso 17, diz: O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Eu quero aproveitar esse momento aqui porque eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa curiosa que há nesse texto. Essas palavras que muitas pessoas associam a isso como se fosse uma antiguidade da língua. Não é português antigo. Essas são figuras chamadas ênclises, que são absolutamente oportunas quando eu quero reforçar alguma ideia. O calar-se-á
nessa frase aqui está dizendo que é Deus quem vai fazer isto. Quando ele diz regozijar-se-á, não é qualquer regozijo, é o regozijo de Deus. Então, não é uma questão de antiguidade, é uma questão de reforço de linguagem. Nós precisamos compreender isso. Quando Sofonias diz isso, que o Senhor teu Deus é o poderoso, está no meio de ti, e aparece essa figura, ele está como reforçando que não é outra pessoa, é o próprio Deus que vai, de fato, fazer o que ele está prometendo. Por isso você usa esse tipo de notação gráfica. Agora, um outro texto do Velho Testamento, que é Salmo 149, verso 2, fala da alegria do povo por causa da alegria de Deus. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião ao seu rei. Então, o prazer de Deus, que está em Sofonias 3, e a alegria do povo, que é o resultado de entender o prazer de Deus, está em Salmos. O autor vai desdobrar isso, ele vai como que explodir essas duas ideias aqui. Veja bem, Sofonias exorta o povo de Deus a louvá-lo alegremente, enquanto no Salmo o prazer de Deus é a razão do louvor. Ou seja, o povo precisa entender o prazer de Deus. E como é que eu entendo o prazer de Deus? Sabendo que o propósito de Deus ao nos criar. Por isso essa introdução toda que nós fizemos. Os louvores dirigidos a Deus são um vislumbre do prazer e da alegria que ele terá futuramente com o seu povo. Ou seja, nós vamos, depois de sermos tirados desse mundo, ao virmos para a nova terra, nós certamente cumpriremos o propósito de Deus para a humanidade. Nós vamos continuar sendo o ponto de referência para o universo sobre o governo de Deus. E olhem só, a igreja atualmente, que é a comunidade dos redimidos, esta igreja, junto com a sua membresia, são os testemunhos, as testemunhas eternas. Eternas. Ou seja, vamos testemunhar agora e vamos testemunhar no futuro. Os redimidos não apenas serão salvos, mas também serão parte do plano eterno de Deus para continuar a demonstrar a sua graça. Ou seja, nós vamos ser os professores que irão lecionar sobre o amor de Deus para todo o universo. Em Apocalipse, os salvos são chamados para reinar com Cristo. Vejam bem esse raciocínio aqui, professores. Há uma complexidade aqui muito grande. Nós, após sairmos desse sistema todo errado que está aqui, fomos levados para o céu. E após voltarmos, nós vamos ser chamados para reinar com Cristo. Isto sugere que a humanidade redimida será para sempre um testemunho vivo do caráter de Deus. O que isso quer dizer, na verdade? Um lembrete para o universo de sua justiça, bondade, poder de redenção. Aqui está, meus caros, quero que olhem para isso. E vou pedir para o povo da técnica que coloque isso bem visível na tela. Essa parte aqui muito importante. Nós seremos para sempre uma lembrança, um lembrete para o universo da justiça de Deus, da bondade de Deus e do poder redentor dele. Caros professores, Ellen White escreve, isso está no livro História da Redenção, está no livro Verdade sobre os Anjos, provavelmente está em outros livros. Eu consigo lembrar desses dois. Que quando aquele terço de anjo que acompanhou Lúcifer foi expulso do céu, ficou um vácuo lá no céu. Ela descreve, ela foi levada para essa cena em visão e ela descreve a tristeza dos anjos. Por conta disso, projeto de criação da Terra. E ela diz que a Terra deveria ter sido
A humanidade deveria ter substituído o terço de anjos que caiu. Mas agora, com a redenção, os salvos serão essa porção que vai preencher essa lacuna que ficou com a saída desse terço de anjos, que nós não sabemos quantos são, mas são milhares de milhares que saíram e a humanidade vai entrar no lugar dessa gente. O que está sendo dito aqui para nós é exatamente isto. Um lembrete. Nós seremos um lembrete para o universo da justiça de Cristo, da bondade de Cristo e do poder redentor. Então, o que está aqui destacado é a reconciliação que o amor produz vem da presença imediata de Deus. Assim como o pai, que ao avistar o filho ao longe, sai correndo, Sofonias descreve Deus no meio do seu povo. Que coisa impressionante. Ou seja, porque nós compreendemos o amor de Deus, nós podemos reagir a ele da forma como está aqui. Então, uma das funções mais elevadas da humanidade é manter um relacionamento direto e íntimo com Deus. Olha aqui, eu quero novamente chamar a sua atenção. Qual é a função, uma das funções mais elevadas da humanidade? Manter um relacionamento direto e íntimo com Deus. Por quê? Isso é importante por causa de quê? Deus frequentemente se encontrava com Adão e Eva no jardim. Vejam a lógica do que nós estamos aprendendo aqui. Um relacionamento direto e íntimo com Deus é importante por quê? Porque o objetivo da criação foi que nós demonstrássemos o governo de Deus. Para quem? Para o universo, não é isso? Então, ter frequentemente um contato com Ele vai nos manter nesse foco, vai nos manter up to date, ou seja, atualizados nas coisas sobre o governo de Deus. O texto segue dizendo que por causa desse encontro, o ser humano vai tomar noção de que ele estava destinado a desfrutar de uma comunhão próxima e contínua com o Criador. Esse relacionamento evidenciava a confiança mútua e o desejo de Deus de se relacionar pessoalmente com suas criaturas de forma amorosa e contínua. Porque nós não temos em nós mesmos amor. Não tem nenhuma criatura que seja definido como o próprio Deus, é definido na Bíblia. Deus é amor. Nós não somos isso. Nós não somos amor. Por conta disso, é necessário um relacionamento direto e íntimo, já que o nosso papel é exatamente ensinar para o universo o amor de Deus. Como nós não temos em nós, não é inerente de nós, não faz parte da nossa essência o amor, é preciso que nós estejamos em contato com a fonte do amor para que nós possamos refleti-lo cabalmente. Está claro isso? Então, nós podemos agradar a Deus? É a pergunta que o autor da lição coloca. E aqui estão textos sobre como a humanidade precisa agir de forma inteligente para poder corresponder ao objetivo de Deus. Venham comigo aqui, olha. Isso aqui está também destacado para que nós entendamos esse raciocínio. O propósito de Deus ao criar a Terra e a humanidade era revelar aos outros mundos a natureza do seu caráter e governo. Esse é o papel da humanidade. Professores, isso precisa ser claro para o senhor. Isso precisa ser claro para a sua unidade na escola sabatina. Porque é a partir dessa compreensão que os irmãos vão de fato ser a igreja de Deus. Entendam isso. Agora, a humanidade tem a missão de revelar o caráter e o amor de Deus para outros seres criados, inclusive seres celestiais. A humanidade foi chamada para ser
coparticipante no governo de Deus sobre a criação, servindo como regente sob a autoridade divina. Assim, a criação humana possui um papel de guardiã e cuidadora do mundo, refletindo o próprio cuidado e a ordem de Deus. Quando Deus dá aquela ordem, crescer e multiplicar, Ele está dizendo, na medida em que vocês forem aumentando de tamanho, esse sistema precisa estar na cabeça de todos e isso precisa ir para o governo. O governo que a humanidade impuser sobre o mundo será o modelo para o universo. Olha que responsabilidade. Como o inimigo trouxe um desvio desse propósito, nós agora temos a igreja, que é a instância através da qual o universo e o próprio mundo vai ver o governo de Deus, vai entender os propósitos desse governo e vai fazer a difusão das ideias de felicidade que o sistema de Deus pode produzir. Então, o ser humano deve ser um exemplo da harmonia entre a vontade de Deus e a liberdade das suas criaturas, refletindo a harmonia que existe entre as pessoas da Trindade. Nós falamos na lição passada sobre essa harmonia, ela volta aqui de novo. É a própria harmonia que há na Trindade, é a base para que nós, como igreja agora, estejamos unidos com Deus, unidos uns com os outros, para que o universo possa entender o governo de Deus. O uso da criatividade e da inteligência dados por Deus permitirá que o homem seja um agente ativo no mundo, aprimorando e cultivando em harmonia com a vontade de Deus. Queria que os professores olhassem bem isso aqui, esse argumento último aqui. Nós vamos usar a nossa criatividade, a nossa inteligência, que foram dados por Deus e que nos permitirá que nós sejamos agentes ativos, tanto no mundo, aprimorando a criação, cultivando mais coisas, em harmonia com a vontade de Deus. Essa ideia que está aqui é uma ideia que está também na teologia hebraica. Os teólogos hebraicos dizem que a criação não terminou. Deus não acabou no sexto dia, mas deu ao homem a tarefa de fazer acontecer mais coisas, e nós fazemos isso. Nós melhoramos geneticamente muita coisa, não é verdade? Deus nos deu essa capacidade de aprimorar. Mas a teologia hebraica vai além do mundo físico. Ela diz que o mundo moral, esse está na responsabilidade da humanidade. Ou seja, nós somos os criadores do mundo moral. Então, Deus fez o mundo físico, mas o mundo moral é uma responsabilidade da humanidade. E é isso que nós estamos vendo aqui, ao ler esses argumentos todos que estamos apresentando. Se nós entendemos isso, nós podemos nos tornar pedras vivas. Eu quero voltar a essa tela aqui porque há uma pergunta. Nós podemos agradar a Deus? Vimos aqui que são os argumentos de como nós podemos agradar a Deus. Se nós alcançamos esta condição, nós nos tornamos o que a Bíblia chama de pedras vivas. O que são pedras vivas? Antes de qualquer coisa que possamos dizer ou fazer, Deus nos estende a mão, concedendo-nos a oportunidade de aceitar ou rejeitar o seu amor. Pela fé, por meio da obra de nosso Redentor, podemos ser reconciliados com Deus e nos tornar agradáveis aos seus olhos. Podemos agradar a Deus buscando nosso aperfeiçoamento no bem, praticando a justiça e crendo em suas promessas. Nessa última assertiva aqui, está exatamente o que é uma pedra viva. O que é uma pedra viva?
nós nos aperfeiçoamos no bem, nós praticamos a justiça e vamos crer nas promessas de Deus. E nessa situação, eu sendo pedra viva, eu vou ajustar o mundo para que entenda o sistema de Deus. Uma pedra morta não fará nada. Os irmãos compreendem? Eu preciso ser uma pedra viva. E concluindo aqui, como é que eu me torno uma pedra viva? Seguindo o modelo celeste. Vamos ver. A Bíblia menciona que o homem deveria dominar sobre a criação. E o que isso significa? O termo hebraico usado para dominar, que é hadar, implica um governo que protege, cuida e cultiva a criação, refletindo o próprio cuidado de Deus. Então nós temos uma responsabilidade com o planeta. Todas as coisas que nós fizermos na superfície do planeta terão que ter o selo de Deus, que o selo de Deus é o quê? Justiça. São essas três coisas aqui. Aperfeiçoamento no bem, então nós vamos aperfeiçoar a superfície do planeta. A prática da justiça, nós vamos moralmente impor a justiça em todas as coisas e vamos crer nas promessas de Deus. Fomos colocados como guardas da terra para desenvolver e manter o bem-estar de tudo que Deus criou, em harmonia com os princípios divinos de amor e justiça. Então, todas as obras que nós fizermos precisa ter essas coisas andando. Amor, harmonia e justiça. Eu estava conversando aqui com a equipe antes de começar a gravação, falando com um dos membros da equipe, mostrando, olha, se nós estivéssemos brigando entre nós aqui, era difícil esse programa ir para o ar. Como nós estamos aqui unidos, cada um fazendo a sua parte, cada um desenvolvendo o seu métier, cada um cuidando da sua responsabilidade, facilmente, é uma alegria trabalhar. É feliz estarmos juntos. E essa é a questão que está sendo analisada aqui. Dominar incluía a responsabilidade de sustentar a ordem e a harmonia estabelecidas por Deus. Vejam bem isso aqui. O que é governar? É a responsabilidade de sustentar a ordem e a harmonia estabelecidas por Deus, de modo a impedir que qualquer desordem, egoísmo ou distorção afastasse o estado perfeito da criação. E mais, a lealdade a Deus é, portanto, um elemento essencial no exercício do nosso domínio e em nossa posição como guardiões do bem. Aqui está o que é uma pedra viva. Aqui está o modelo de como nós podemos nos tornar uma pedra viva. Com este raciocínio pronto, vamos à interligação dos temas que nós estudamos diariamente na lição dessa semana. Então, os três grandes temas que foram vistos, o primeiro, o prazer de Deus em suas criaturas, que mostra o nosso valor, é a lição de domingo. Essa lição precisa ser estudada com mais carinho, a lição de domingo. O segundo tema, o prazer de Deus é a razão da nossa alegria, está no tema de segunda-feira. Isso também precisamos estudar com carinho. E o terceiro tema, que é precisamos de Cristo para poder agradar a Deus, terça, quarta e quinta-feira. Ou seja, se nós queremos de fato ocupar o espaço que nos é dado, nos é consentido por Deus na igreja, essa parte terceira aqui precisa também ser estudada com muito carinho. O que eu estou dizendo? A lição toda é importante, é ou não é? Então agora vamos à aterrissagem. É intuito de Cristo que a ordem celeste, o celeste plano de governo e a divina harmonia celeste sejam representadas em sua igreja na terra. Que tal? Esse é o que está acontecendo na sua igreja? Assim, é ele glorificado em seu povo, ou seja, o caráter dele é demonstrado ao mundo e ao universo através da sua igreja. Por meio deles, o sol da justiça resplandecerá sobre o mundo com não empanado brilho. Cristo deu à sua igreja amplas faculdades, de modo a poder receber abundantes retribuições de glória
da parte de sua remida, comprada possessão. Concedeu a seu povo a capacidade e bênçãos, para que representasse sua própria suficiência. Isso está no livro Desejar de Todas as Nações, página 482. Bom, se nós formos ver a lição numa frase, usando aqui o texto que é para memorizar, nós temos isso aqui: ele se agrada de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ou seja, o que Deus espera é que ele, estando conosco, a igreja seja um modelo para o universo e para os seres, os anjos, que não compreendem o amor de Deus da forma como nós compreendemos. Vamos agora à aplicação e eu os convido a lerem comigo esse texto. Os seres humanos possuem um valor extraordinário. Somos valiosos porque fomos criados à imagem de Deus. É incrível saber que Deus valoriza os seres humanos infinitamente mais do que podemos imaginar. De que forma os cristãos podem dar dignidade e valor aos demais? Essa aplicação, é claro que tem tudo a ver com o conteúdo que acabamos de estudar. Se nós sabemos da dignidade que Deus conferiu ao homem e do papel que Deus conferiu à humanidade, conforme vimos aí no texto da lição dessa semana, nós vamos passar a pensar no homem de forma muito diferente. E vamos tentar, sabendo o papel da humanidade, resgatar pessoas que estão hoje servindo inteiramente ao inimigo. É por isso que a igreja existe. É por isso que ela está no mundo, para que a humanidade possa retornar da mesma forma como o filho pródigo retornou, que a humanidade possa retornar para o convívio e a comunhão com Deus. Esse é o papel da igreja. E esse é o discurso que a sua unidade, professor Escola Sabatina, precisa levar para casa nessa semana. Eu lhes convido para uma oração. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, o assunto que o Senhor nos presenteou essa semana é extremamente profundo. É muito complexo, há relações enormes acontecendo entre a humanidade e o reino de Deus. Somos felizes, bom Deus, por o Senhor nos esclarecer a respeito disso. Estamos aqui orando para que o Santo Espírito trabalhe conosco de tal maneira que nos tornemos, enquanto é tempo, em pedras vivas. Esta bênção nós lhe pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Caros professores, a lição número 3 foi explanada e vamos para a lição número 4 na próxima semana. Por isso aguardamos ansiosamente que o Senhor nos prestigie e nos acompanhe, porque tudo que nós queremos é que na sua unidade o Senhor seja um descomplicador. Então, lhe esperamos no próximo episódio. Até lá!